O avanço da ideologia de gênero à luz da Bíblia é um tema que desperta muitos debates, tensões e até mesmo divisões na sociedade atual. Nos últimos anos, esse assunto ganhou grande visibilidade em escolas, universidades, redes sociais e até mesmo dentro de famílias. A ideologia de gênero não se apresenta apenas como uma reflexão acadêmica, mas como um movimento cultural e social que busca mudar a forma como a humanidade entende um dos aspectos mais básicos da existência, a identidade de homem e mulher. O cristão, diante dessa realidade, não pode simplesmente ignorar o tema. Somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra, o que significa que precisamos compreender os desafios do nosso tempo à luz da palavra de Deus. Não podemos tratar essa questão apenas com emoção ou preconceito, mas com discernimento espiritual, sabedoria e, acima de tudo, fidelidade às Escrituras. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão de opinião pessoal, mas uma disputa de fundamentos. A Bíblia nos ensina desde o início que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Essa distinção, longe de ser uma mera construção social, faz parte do propósito divino para a humanidade. Ao negar ou relativizar essa verdade, a ideologia de gênero entra em choque direto com o plano original de Deus. Mas como essa ideologia tem avançado de forma tão rápida e intensa? A resposta está no campo cultural. Ideias que antes eram restritas a pequenos círculos intelectuais passaram a ser disseminadas em larga escala por meio de filmes, séries, músicas, escolas e redes sociais. Assim, uma geração inteira cresce ouvindo que a identidade de gênero é algo fluido, que pode ser escolhido, mudado ou reinterpretado a qualquer momento. Essa narrativa molda a forma como crianças e adolescentes passam a enxergar a si mesmos e ao mundo ao redor. O cristão precisa estar atento a esse movimento, porque ele não é apenas uma mudança cultural neutra, mas uma ideologia que tenta redefinir conceitos que pertencem a Deus. Quando o homem tenta assumir o papel de criador e reescrever aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, inevitavelmente se afasta da verdade. O resultado disso é confusão, dor e vazio, porque todo afastamento da vontade divina traz consequências. Entretanto, ao abordar esse tema, precisamos tomar cuidado. O chamado do cristão não é odiar ou rejeitar pessoas que pensam de forma diferente, mas anunciar a verdade em amor. A Bíblia nos orienta a falar a verdade, mas sempre temperada com graça. Isso significa que, ao mesmo tempo em que afirmamos com clareza que a ideologia de gênero não encontra respaldo bíblico, precisamos também estender a mão para acolher aqueles que estão confusos, feridos e em busca de respostas. Essa é a grande missão da Igreja: ser um farol que aponta para a verdade de Cristo em meio às tempestades culturais do nosso tempo. O avanço da ideologia de gênero não deve nos assustar, mas deve nos despertar para que vivamos com mais ousadia e firmeza os princípios da palavra. Para entender a questão da ideologia de gênero à luz da Bíblia, precisamos voltar ao início, ao livro de Gênesis. Lá está a base de toda a cosmovisão cristã sobre identidade. Em Gênesis 1:27 lemos: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse versículo simples e profundo já responde a muitas das questões levantadas por nossa cultura atual. O ser humano não é fruto do acaso, nem resultado de construções sociais aleatórias. Ele foi criado por Deus, com identidade definida e propósito específico. Deus não apenas criou o homem e mulher, mas também declarou que essa criação era boa. A distinção entre os sexos não é um erro, nem uma limitação, mas parte da ordem divina. Homem e mulher são diferentes, sim, mas essas diferenças não significam desigualdade. Pelo contrário, apontam para a complementaridade dentro do plano de Deus. É justamente essa complementaridade que reflete de forma mais completa a imagem do Criador. A ideologia de gênero, por outro lado, propõe que o gênero não está ligado à criação divina, mas a uma construção social ou até a uma escolha individual.
Isso contrasta frontalmente com a verdade bíblica. O salmista declara em Salmos 139, 13 e 14: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aqui vemos claramente que nossa identidade não é fruto do acaso, mas obra intencional de Deus, planejada antes mesmo do nosso nascimento. Quando alguém acredita que pode definir ou mudar sua identidade de acordo com seus sentimentos ou percepções, está, na prática, assumindo um papel que pertence somente ao Criador. Esse é o mesmo engano que a serpente usou no Éden, quando disse a Eva: sereis como Deus. A ideologia de gênero, ainda que disfarçada em linguagem de liberdade e inclusão, carrega em si o mesmo espírito de rebelião contra a ordem estabelecida por Deus. Mas é importante lembrar que, por trás dessa discussão, existem pessoas reais, com dores reais. Muitos que abraçam a ideologia de gênero não o fazem por simples rebeldia, mas porque carregam feridas emocionais, rejeição, traumas e confusão interior. E é exatamente aí que a igreja deve agir com graça. Não podemos olhar para essas pessoas como inimigas, mas como almas preciosas que precisam conhecer a cura que só Cristo pode oferecer. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 6 que a igreja em Corinto era formada por pessoas que haviam sido libertas de todo tipo de pecado e distorção. Ele diz: e tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa palavra nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Portanto, ao mesmo tempo em que afirmamos com firmeza a verdade bíblica sobre identidade e propósito, devemos também estender a mensagem de esperança e restauração. O cristão não combate pessoas, mas ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Pessoas devem ser amadas, enquanto ideologias precisam ser confrontadas com a luz da palavra. Quando analisamos o avanço da ideologia de gênero, não podemos enxergá-lo apenas como uma discussão teórica ou intelectual. Ele tem consequências reais, tanto na vida individual das pessoas, quanto no funcionamento da sociedade como um todo. E à luz da Bíblia, conseguimos perceber como essas consequências estão relacionadas ao afastamento dos princípios divinos. A primeira consequência é a confusão de identidade. Quando a sociedade diz a uma criança ou adolescente que ele pode ser o que quiser, que não existe homem nem mulher definidos por Deus, o resultado inevitável é um vazio interior. Isso porque, em vez de encontrar segurança no plano do Criador, a pessoa passa a se basear em sentimentos que são passageiros e mutáveis. A Bíblia nos mostra que o coração humano é enganoso, Jeremias 17:9. E quando alguém fundamenta sua identidade em emoções instáveis, acaba construindo a própria vida sobre areia movediça. Outro efeito é a destruição da família. A instituição familiar foi estabelecida por Deus a partir da união entre homem e mulher. Essa união não é apenas biológica, mas espiritual, e serve de base para a educação dos filhos e para a estrutura da sociedade. Quando a ideologia de gênero tenta relativizar essa realidade, o que acontece é a fragilização da família e, consequentemente, da própria sociedade. O inimigo sabe que, ao atacar a família, atinge um dos pilares mais importantes da criação divina. Há também consequências no campo espiritual. Quando a humanidade decide rejeitar os padrões de Deus, ela se expõe ao engano e à escravidão do pecado. Paulo, em Romanos 1, descreve exatamente esse processo. Os homens, rejeitando a verdade de Deus, passaram a adorar a criatura em vez do Criador, e por isso Deus os entregou a paixões desordenadas. Essa passagem é uma descrição clara do que vemos hoje. Uma sociedade que rejeita a verdade bíblica e, como resultado, mergulha em confusão moral e espiritual. No aspecto cultural, o avanço da ideologia de gênero gera também uma intolerância disfarçada de inclusão. Aqueles que defendem a ideologia muitas vezes afirmam estar lutando por liberdade, mas acabam perseguindo, silenciando e marginalizando quem pensa diferente. Professores,
pais e até mesmo líderes religiosos têm sido atacados simplesmente por afirmarem a verdade bíblica sobre homem e mulher. Essa pressão cria um ambiente em que muitos cristãos se calam por medo de represálias. No nível pessoal, muitos que abraçam a ideologia de gênero acabam enfrentando dor e frustração. Testemunhos de pessoas que tentaram seguir esse caminho mostram que, depois de todas as mudanças externas, ainda havia um vazio interior. Isso acontece porque nenhuma mudança estética ou social pode preencher a sede espiritual que só Cristo pode saciar. É como Jesus disse à mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4, 13 e 14. Essas consequências nos mostram que o problema não é apenas cultural, mas profundamente espiritual. A ideologia de gênero não é apenas uma corrente de pensamento, mas um reflexo da rebelião do homem contra Deus. E como igreja, não podemos ficar indiferentes diante dessa realidade. Precisamos, com amor e coragem, anunciar que existe um caminho melhor, o caminho da verdade que liberta e da graça que restaura. Depois de refletirmos sobre o avanço da ideologia de gênero e suas consequências, precisamos chegar a uma conclusão clara. O cristão não pode se calar nem se conformar com os padrões deste mundo. A palavra de Deus nos alerta em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é um chamado direto para nós, que vivemos em uma geração marcada pela confusão e pela relativização da verdade. A ideologia de gênero é apenas uma das muitas expressões dessa confusão. Mas o cristão tem um papel essencial: ser luz em meio às trevas. E ser luz significa tanto expor as obras das trevas, quanto apontar para a verdadeira esperança que existe em Cristo. Não basta apenas dizer isso é errado. Precisamos também anunciar que há perdão, restauração e uma nova identidade em Jesus. Nossa identidade não está no que sentimos, nem no que a sociedade nos diz que podemos ser. Nossa identidade está em Cristo. Ele nos criou, Ele nos conhece por completo e Ele nos chama para viver de acordo com o seu propósito. Essa é a resposta que precisamos oferecer ao mundo. Não uma ideologia, mas uma pessoa. Não uma teoria, mas o próprio Cristo vivo. Como igreja, precisamos aprender a equilibrar firmeza e amor. Firmeza para não negociar a verdade bíblica, para não cair no erro de adaptar o Evangelho às pressões culturais. Mas também amor, porque não se trata de uma guerra contra pessoas, mas contra ideias que distorcem o plano de Deus. Jesus nunca deixou de falar a verdade, mas sempre olhou para os pecadores com compaixão. Ele acolheu, mas também confrontou. Ele amou, mas também chamou ao arrependimento. Esse é o exemplo que devemos seguir. É tempo de despertar. Pais precisam ensinar seus filhos na palavra, mostrando que homem e mulher são parte da criação divina. Líderes precisam guiar suas igrejas com clareza, sem medo de rejeição ou perseguição. Jovens precisam ter coragem de afirmar sua fé em Cristo, mesmo em ambientes hostis. Todos nós, como corpo de Cristo, precisamos viver de tal forma que o mundo veja que a verdade de Deus é imutável e que somente nela há liberdade. Se você está ouvindo essa mensagem e percebe que, de alguma forma, foi influenciado por essa ideologia ou até mesmo tem carregado dúvidas sobre sua identidade, saiba disso. Jesus não errou ao criar você. Antes mesmo de você nascer, Ele já conhecia cada detalhe da sua vida. Em Cristo há cura para a confusão, há perdão para os pecados e há uma identidade firme que ninguém pode roubar. No final, a grande questão não é o que a sociedade diz sobre nós, mas o que Deus diz. E Ele declara em sua palavra que somos criação dEle, feitos à sua imagem, chamados para refletir a sua glória. Esse é o fundamento que precisamos guardar e defender com toda a nossa vida. Que possamos levantar bem alto a bandeira da cruz, não apenas como um símbolo religioso, mas como a expressão máxima da verdade e do amor de Deus, porque diante de tantas ideologias passageiras, somente a palavra do Senhor permanece para sempre.